Olá, irmãos! Bom dia a todos! Bom domingo! É com grande satisfação que eu estou aqui, tá, para realizar com vocês um estudo, uma conversa sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponha a candeia debaixo do alqueire. Mais especificamente, os itens 8 a 10. Não vades ter com os gentios. Tá? Então, aos meus irmãos da casa Vinha de Luz, vamos agora, então, no início desse estudo, a nossa página de abertura do estudo de hoje, dessa manhã. A página tem o título de Aos Discípulos. Bom, capítulo 7 do livro Vinha de Luz. Bom, eu vou ampliar aqui agora para que vocês possam iniciar comigo, a leitura. Vamos acompanhar então. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo em Coríntios. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que proferiu a crucificação ao pacto com o mal, que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento do Verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem as dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Bom, essa é uma mensagem nos deixada por Emmanuel, após essa edificante mensagem, nossa página de abertura desse domingo. Vamos então à nossa prece de início do estudo de hoje. Tá? Vamos então para a nossa prece de início, fechar os nossos olhos e limparmos as nossas mentes. E assim, vamos agradecer pela oportunidade do estudo de hoje. Se não podemos fazê-lo de forma física, que possamos fazer aqui de forma virtual.
e que possamos também vamos pedir para que esse estudo possa seguir, né, com toda paz e segurança, que as energias emanadas por esse estudo possam atingir os nossos lares, a nós e a nossos entes queridos. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Vamos ao estudo, minha gente. Vamos a continuar. Bom, então, logo a seguir, né, a nossa prece, né, de início do estudo, a nossa leitura. Vamos lá dar prosseguimento ao estudo. Numa parte do livro Paulo e Estevão, Saulo, após se tornar Paulo, busca o reencontro com seu amigo Sadoc. Mas fica claro nos primeiros instantes de diálogo que toda aquela antiga amizade não era verdadeira. Sadoc não era um amigo de verdade, mas apenas um parceiro de interesses. Nós temos muito isso na nossa vida, né? Infelizmente. Mas, enfim, a superficialidade não se encaixava, então, mais na vida de Paulo. Saulo havia modificado sua religiosidade e sua espiritualidade na transformação em Paulo. Fazer essa mudança, gente, profunda, de Saulo para Paulo, significa para todos nós o quê? Para todos nós adquirir a consciência de que os cargos que ocupamos, os bens que possuímos, diplomas, certificados, fama e prestígio só possuem relevância até o momento da morte. Por isso é muito importante o quê? Fazer escolhas de amizades e relacionamentos base em valores. Tá? E agora um quadrinho aqui, enquanto continua, né, nos acompanhando, e eu pequenininho lá, né? Então é importante, gente, fazer escolhas, né, baseado, além de coisas, além daquilo que se deteriora com o tempo, além do que é perecível, porque todos vamos morrer, tá? Vou acompanhando o quadro aí enquanto isso, para melhor ilustrar enquanto eu vou falando com vocês. Vamos deixar então um dia esse mundo, mais uma vez, né? Que nós deixamos esse mundo já várias vezes, fomos à erraticidade, o tempo entre uma encarnação e outra, lá no plano espiritual, e agora estamos de volta. Então, a partir disso, temos a grande reflexão da nossa conversa sobre como estamos vivendo o momento, a nossa vida física atual. É fato que a maioria está vivendo por viver, né? Sendo levado pela maré. E não está pensando no futuro, não. Vamos mudar, gente, então, essa perspectiva, né, da nossa espiritualidade. Vamos também questionar como está a nossa religiosidade. Tá? Ou seja, como lidamos com Deus? Como lidamos conosco? Isso determina o quanto ainda somos gentios. O quanto absorvemos dos ensinamentos de Jesus. Para todos que abraçaram, principalmente a doutrina espírita, ou mesmo uma religião espiritualista, é pacífico o entendimento de que existe o quê? Algo depois da vida que vivemos. É a alma, não é? Isso é sempre falando. O que estamos então pensando nesse futuro, nessa vida após o caixão, após o velório? O que estamos cultivando para ser usado por nós depois desse caixão, depois desse velório? O vaso escolhido por Jesus naquela época foi Saulo, que se transformou em Paulo. E já vamos entender o porquê.
falarmos tanto em Paulo. Ele decidiu, Paulo, ou seja, Saulo, mudar de nome. Ele levou e divulgou os ensinamentos do Mestre para todos os povos gentios e pagãos. Paulo teve que provar a fidelidade a Jesus, principalmente porque ele era um perseguidor dos apóstolos e dos cristãos. E assim, de perseguidor, nessa mudança de Saulo para Paulo, ele passou a ser perseguido. E ele não contava com a credibilidade, então, de ninguém, nem de um dos lados. Nem de seus antigos amigos, porque foi considerado um traidor, e nem dos apóstolos de Jesus, que o enxergavam ainda como aquele perseguidor. E Paulo seguiu assim, levando surra de quem o considerava traidor e desprezo de quem um dia o perseguiu. Ele perseguiu, E assim, nós temos agora mais um pouco, desse vaso que foi Paulo. Vamos falar mais um pouquinho nisso. Nas portas da cidade de Damasco, Jesus apareceu para Saulo. Poucos refletem, gente, então, que Jesus Saulo viu diante dele nesse momento. Ele, Saulo, não viu Jesus homem, aquele filho de carpinteiro humilde. O que Saulo viu foi o Jesus Espírito de luz, o Jesus Cristo, governador do nosso planeta Terra. Pois é. E nessa experiência, que experiência, Saulo caiu de joelhos e ficou cego. Numa passagem, inclusive em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, é dito que Jesus apresentou-se a Saulo no caminho de Damasco e depois de identificar-se, lhe disse: levanta-te e entra na cidade. Aí, continua Jesus, será dito o que te cumpre fazer a partir de agora. E assim Jesus disse a um discípulo em Damasco de nome Ananias, para ir até Saulo de Tarso. Mas Ananias, temeroso, receoso, expôs a Jesus os seus motivos. Expôs quem era Saulo, que era aquele que tem o poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos que invocassem o nome dele, de Jesus. Ananias estava então temeroso. Mas Jesus, ainda assim, insistiu, manteve a ordem para Ananias buscar Paulo. Ainda explicou para Ananias que Paulo era um vaso escolhido por ele para levar os ensinamentos diante dos pagãos e dos filhos dos reis e filhos de Israel. E Jesus ainda concluiu para Ananias, dizendo que ele, Jesus, mostraria a Saulo o que faria e as dificuldades da missão. Então, gente, já havia essa programação de que Saulo levaria a palavra de Jesus aos gentios. A dúvida seria, claro, a questão de como seria a mudança, se ele faria a mudança. Mas esse recado do Mestre foi entregue por Ananias a Saulo. Ele, Saulo seria o apóstolo dos gentios, e assim Saulo se tornou o apóstolo Paulo. Paulo, então, faz viagens e escreve as famosas cartas de São Paulo às diversas igrejas. É importante a gente entender essa transformação e a importância de Paulo para todos nós. Jesus, gente, já tinha escolhido, como eu acabei de falar, Saulo. Por isso Jesus disse que os apóstolos não deveriam ir aos gentios, como é o tema hoje da nossa conversa.
Por que isso? Porque essa é a missão do apóstolo Paulo. Por isso. Bom, aí nós temos agora essa questão do monoteísmo, que no início dos tempos conhecidos, nós tínhamos Abraão na cidade de Ur, cujo próprio pai e o povo, a família e o povo de Abraão eram politeístas, ou seja, aceitavam vários deuses, eram politeístas, pois cultivavam vários deuses. Abraão, gente, deflagrou então um processo religioso na crença de um Deus único, ou seja, o monoteísmo. E é claro que esse processo seguiu com Isaac e Jacó e as 12 tribos de Israel. E embora a crença do Deus único tenha sido deflagrada, tínhamos no povo de Israel, passando, é claro, por Moisés, até a chegada de Jesus, a ideia de um Deus vingativo, guerreiro, Senhor dos exércitos. Por quê? Porque na época de Abraão havia o politeísmo, mas deuses em que não podiam ficar irritados, então eram deuses vingativos, então você tinha que fazer inclusive oferendas, aquelas coisas todas, matar bichos e colocar em lugares, matar até pessoas. Aí Abraão veio com Deus único, com monoteísmo, no pacto com Deus, porém ainda ficou esse resquício desse Deus vingativo. Então o povo de Israel ele recebeu a preparação e a manteve por milênios até a chegada do Messias. E por essa razão, ele acreditava então nesse resquício ainda do politeísmo, do paganismo, na vinda de um Deus, de um Messias, de um enviado de um Deus mais enérgico, mais guerreiro, mais impositivo, mais brabo. Mas em vez disso, quem chegou foi Jesus, um Messias diferente dessa concepção dos judeus, esse resquício do paganismo, da oferenda aos deuses para ficar calmos e tudo mais. E Jesus, gente, pregava a bondade, pregava o amor, Jesus pregava o quê? A paz. E então agora, vem mais um quadrinho para vocês poderem acompanhar o raciocínio aí, agora de Abraão a Paulo, essa questão de mudança de religiosidade, por entregue à humanidade, que eu estou aqui falando com vocês sobre isso. Vou até botar um pouco em tela cheia, Bom, Jesus veio no povo de Israel porque era o mais preparado, pois já cultivava a ideia do Deus único. E isso foi possível graças ao empenho dos antigos profetas e outros grandes missionários que habitaram a terra no povo de Israel. Então Israel era a única nação que estava realmente preparada para receber o Messias, embora não o Messias que eles imaginavam pelo resquício do paganismo, que hoje até algumas pessoas ainda têm esse Deus vingativo, raivoso, Deus castiga, nada disso. Jesus, pregava um Deus diferente, gente, daquilo que então que os judeus acreditavam. Ele chama, inclusive, chamava esse Deus de Pai. Ele inclusive se refere, vai mais além, se refere a Deus como um Pai amoroso, justo e bom, e até usa uma expressão, Abá, que carinhosamente significa papai. Então Jesus nos apresenta um novo Deus, ou seja, uma nova maneira de se relacionar com esse Deus, uma nova religiosidade, gente. E então, nós temos agora, que Jesus, podemos entender melhor, ele ensinou essa boa nova, sobretudo aos apóstolos. E esses apóstolos, eles eram pescadores, eles eram homens rudes. E ainda, tinha a questão de Mateus, que era o quê? Um cobrador de impostos. Cobrador de impostos para Roma, que era a nação dominante. Então, quando Jesus disse para os apóstolos não ir aos gentios,
e nem aos samaritanos, não significou que os apóstolos deveriam desprezar essas pessoas, esses povos. Mas significou que eles ainda não estavam preparados para receber o cristianismo. Jesus pede aos apóstolos que anunciem a sua boa nova aos judeus, pois os judeus, como eu falei aqui, né, da questão do monoteísmo, já possuíam a ideia de Deus, do Deus único, desde a implantação de Abraão. Jesus nasceu então em Israel, um povo monoteísta. Imagine se ele nascesse em outro povo politeísta, a divulgação dessa boa nova no seio de uma nação, né, que acreditava em vários deuses, teria sido muito mais difícil, demandaria muito mais esforço e lograria menor êxito. E essa era a missão destinada a Paulo. Era o vaso escolhido por Jesus. Foi Paulo, né, quem espalhou o cristianismo entre os pagãos, os gentios. Nós, hoje, não saberíamos sobre Jesus, assim como sabemos se não fosse o apóstolo Paulo. Então, coube a Paulo ser esse divulgador. Cristo recomendou aos seus discípulos que não procurassem os gentios nem os samaritanos apenas, então, no primeiro momento, ratificando essa questão, pois já tinha em mente, né, quem faria isso. Jesus, então, jamais, gente, recomendou qualquer espécie de discriminação. Jesus sempre teve um compromisso com toda a humanidade, né, e ainda tem. Na recomendação, né, de Jesus, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse ide antes do mestre se aplica aos homens de todas as épocas, muitos dos quais nem sempre, mesmo hoje, estão preparados para a assimilação dos ensinamentos religiosos. A palavra gentio significava entre os hebreus aquele que é estrangeiro ou não professava a religião judaica. Já com relação aos samaritanos, né, eles eram um povo de Israel, né? Eles eram nascidos na Samaria, mas eles eram uma dissidência do povo hebreu. Gostavam muito de discutir na religião. Eles tinham até lá um monte deles, um templo, e o outro grupo era lá o templo de Jerusalém, né? Eles não se davam. Bom, então ele sabia reconhecer que esse grupo dos samaritanos é um grupo de discutidores, né? E atualmente conhecemos pessoas assim desse estilo, né? Mas o próprio Jesus, mesmo assim, ele foi lá pregar na Samaria. Quem lembra da conversa com a samaritana, quando Jesus pediu a ela água do poço de Jacó? Naquela época, os samaritanos e os judeus não se dirigiam à palavra. Era complicado, mas ele não deixou os samaritanos de lado. Na atualidade existem, então, mais, né, não existem, né, como naquela época, povos eleitos, pessoas iluminadas, ungidas. Nada disso, gente. Nem povos gentios, nem povos pagãos, nem samaritanos, pois todos os povos já foram preparados durante todo esse tempo desde a vinda de Jesus em religiosidade e espiritualidade. Bom, mas existem pessoas com características, pelo menos, né? Ou seja, há descrentes de Deus como os gentios, né? Ou tementes demais, né? Como os samaritanos, né? Porém, né? Essa questão polêmicos, né? Discutem muito. E tem aqueles que também praticam um pouco, falam muito, mas praticam um pouco, beirando a hipocrisia. Tem tudo isso. Os gentios deixaram então o quê? De ser o povo para se tornar uma opinião, digamos assim, né? Acreditar em Deus, não acreditar em Deus, e por aí vai. Então, gente, a estes, que de certa forma podemos chamar de pagãos, gentios ou samaritanos, não estão aptos até hoje, né? Grupinhos, a receber esse conhecimento, sobretudo os da doutrina espírita. Tá? E agora vamos ter aí, né, essa questão
a conclusão, né, de religiosidade e espiritualidade. Então a crença no Deus único, vou ampliar aqui para vocês, deixa assim mesmo. A crença no Deus único trouxe a unidade das antigas divindades. O cristianismo causou a derrocada do paganismo. O espiritismo representa o retorno do evangelho revelado por Jesus, sem as mudanças que fizeram. O cristianismo nos trouxe um novo tipo de religiosidade, ou seja, uma nova forma de relacionamento com Deus, né? Vocês estão acompanhando aí no quadro aí comigo essa lógica. Também nos aponta, né, o cristianismo para o burilamento da nossa espiritualidade. Que é o que? Essa espiritualidade? A maneira de lidar com si mesmo. Agora, a nossa realidade ainda é a do Antigo Testamento? A do Deus de Moisés? Pergunto a vocês. Ou já enxergamos o Deus amoroso trazido por Jesus? Aí depende, né, dos grupos religiosos, né, e de cada um também. Como lidamos, então, com as diferenças de religiões, gente, e de opiniões? Sabemos que, infelizmente, a vaidade ainda nos impulsiona na tendência, tá, de impor, né? Que nos impulsiona essa tendência de impor nossas visões religiosas, nossas visões políticas, nossas visões futebolísticas e outros pensamentos. E achamos que nós estamos com a razão. Não. É isso, inclusive, o alqueire que abafa a luz da nossa candeia, né? E é isso que temos que combater. Emmanuel, inclusive, nos diz, lá no prefácio do livro Nosso Lar, que em verdade precisamos do espiritismo e do espiritualismo também. Mas precisamos muito mais de espiritualidade. Ele diz isso porque a espiritualidade é a forma de se viver. Eu falei aqui. É como se vive, é como se fala, é como se movimenta, é como se relaciona com os semelhantes, e com tudo, né, à nossa volta, e também com Deus. É como você capta, é o que você percebe, entende e reage. E devolve, né? Quanto maior for a sensibilidade e a empatia, melhor será a espiritualidade de cada um de nós. Não é mesmo? Então, vamos avaliar sempre, gente, como está a nossa espiritualidade. É como disse o apóstolo Paulo. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É isso aí. Está muito gostoso a nossa conversa, mas agora já estamos chegando ao finalzinho. Vamos então à nossa prece de encerramento do estudo de hoje, tá? Vamos lá, gente. E agora vamos à nossa prece final do encerramento do estudo. Vamos fechar os nossos olhos novamente e limpar as nossas mentes. E vamos agradecer a Mestre Jesus a oportunidade de estudar mais um pouco e também de estarmos todos juntos. Vamos pedir proteção para nós, para nossos familiares, né? E vamos pedir em especial para todas aquelas pessoas, né, que estejam doentes ou que estejam com uma série de outras complicações físicas ou emocionais. Que Jesus possa nos amparar e possa amparar essas pessoas e também possa amparar a todo este mundo, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Pai querido, muita proteção, muita força, esteja conosco, nossos guias e mentores, graças a Deus. Gente, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com todos, tá? A oportunidade dessa conversa, tá bom? Amigos da Casa Vinha de Luz, fiquem com Deus. Bom final de semana, bom restinho de final de semana, tá? E até
o próximo encontro.